alcoolizado, o garçom que aceitar continuar servindo bebida para ele, ele é passível de alguma... ele está cometendo alguma contravenção? Ele está cometendo uma contravenção penal, né, prevista no decreto-lei que regulamenta as contravenções penais, está sujeito a uma pena pequena, mas que pode dar muita dor de cabeça para ele. Ele não vai ser preso, ele vai ser conduzido até a delegacia, se lá lavrado um termo circunstancial de ocorrência, ele vai ser encaminhado ao juizado especial criminal. O senhor acha que isso se aplicaria também, ou isso se aplica também a um pai, a uma mãe que oferece, estimula os filhos a beberem mais do que devem no ambiente público? Sem a menor dúvida. Existe também na Lei de Contravenções Penais um dispositivo falando sobre fornecer bebida alcoólica a menores de 18 anos. Eu não sei como está essa situação diante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei se lá tem uma tipificação específica para isso. Mas, de qualquer forma, é contravenção penal também, ou se não for crime, ou até mais grave, né, que pode trazer problemas penais para os pais ou responsáveis. Isso ocorreria também, vamos imaginar uma outra situação, servir bebidas alcoólicas em escolas, em universidades, esse tipo de coisa. O senhor acha que isso tudo, de alguma maneira, poderia ser classificado ou caracterizado como algum tipo de contravenção? Olha, o simples fato de servir bebida alcoólica em escolas ou universidades não seria contravenção penal, sim, a não ser que o público-alvo fosse de menores de 18 anos, né? Você pode ter uma escola com alunos maiores de 18 anos, ou então se essa forma de servir bebidas alcoólicas estimulasse a embriaguez e as bebidas tivessem sido servidas para pessoas que já estivessem embriagadas, aí já cairia nessa mesma hipótese. Doutor Michel, a venda de bebidas alcoólicas me parece que é proibida no Brasil para menores de 18 anos, mas ninguém cumpre isso. Olha, depende. Depende. Por exemplo, uma cidade que eu fui juiz, Ouro Branco, tinha uma portaria sobre isso. E os conselheiros tutelares, com a ajuda dos agentes responsáveis pela criança ou adolescente, eles atuavam com rigor em todas as casas. Era uma cidade pequena, relativamente aí, 50 mil habitantes, mas funcionava bem. Certas pessoas, claro que a gente não tem como as instituições, né, a polícia, está em todos os locais ao mesmo tempo. Tá, mas a proibição de servir bebida alcoólica a menores é uma proibição de lei ou depende de uma portaria local da comarca local? Não, ela é uma proibição da lei. Da lei. Mas pode ser ainda regulamentada e reforçada pelo juiz da juventude. Ele não pode ir muito além da lei. Sim. Ele não pode ir além da lei. Né? Porque ele pode reforçar a lei. Não, pois é, exatamente. Ele não pode reforçar a lei, ele pode regulamentar a lei. Se de uma forma isso reforçar, tem que ser sem essa intenção, porque senão ele estaria legislando, não é mesmo? Aí haveria ingerência de um poder, mas a ele, né, em defesa da criança e do adolescente, cabe sim baixar portaria. Eu mesmo já baixei portarias nesse sentido, tá certo? Vamos dizer assim, aumentando o rigor legal. Perfeito. E foi recepcionado pela sociedade, porque eu acho que a sociedade, a sentença tem que valer mais pelo que ela representa de equilíbrio, né, do que de espada. Perfeito. Doutor Eduardo, pegando um pouco essa questão cultural, a lei brasileira admite com bebida alcoólica só acima de 13 graus. O governo está querendo reduzir agora para meio grau. Nesse aspecto, cervejas e vinhos, ices não são considerados bebidas alcoólicas. Mas, nós até divulgamos agora há pouco, e 2 copos de cerveja correspondem a uma dose de vodka, do ponto de vista do teor alcoólico, né? O senhor acha que isso tem que ser... Nós temos agora, estamos entrando aí nas festas juninas, os quentões que vão ser servidos nas escolas, culturalmente é muito bem aceito pelo país. O senhor defende que isso seja modificado efetivamente? Eu acho que deveria haver uma campanha, toda uma política pública no sentido de esclarecer esses dados para os consumidores. Porque, por exemplo, nós estamos discutindo essa questão de 2 copos de cerveja e uma dose de vodka, mas isso não é difundido para a população de maneira geral. Né? E é um dado que deve ser levado em consideração quando a pessoa vai optar ou não por consumir bebida alcoólica. Ou seja, a questão é o esclarecimento. Sim, por um lado o esclarecimento, por outro lado, por exemplo,
a polícia poderia, dentro das suas possibilidades, aumentar o número de blitz nas ruas para prevenir o consumo de álcool na direção. Perfeito. Doutor Michel, nós estamos finalizando. Eu queria uma manifestação final sua de que seria o ponto principal a ser atacado. Educação, propaganda, qual o caminho que o senhor acha mais adequado para que o país consiga reverter esses números tão alarmantes? Exatamente esse adotado agora pelo governo federal. Porque a proibição, por exemplo, ela seria, assim, um retrocesso. A gente criaria o Al Capone brasileiro, né? Através da proibição. Então, o caminho é este mesmo, é terminar com a glamorização e fazer uma contra-propaganda efetiva, como é feita hoje contra o cigarro. Acho que o caminho é esse e acho que, pelo que está sendo feito, alguns serão julgados. Perfeito. Mas pelo que não está sendo feito, todos serão julgados. Todos serão julgados. Perfeito. Parafraseando Padre Vieira. Para encerrar, sua manifestação final. Olha, eu concordo perfeitamente com o que o doutor colocou aqui. Eu acho que a questão da propaganda é fundamental. Eu acho que a implementação dessa política pública de esclarecimento ao consumidor a respeito do álcool, ela exige a participação da sociedade civil, da imprensa, de todas as esferas de governo, município, Estado, União. Os municípios podem, por exemplo, obrigar que esses artigos da contravenção penal, que fala que servir bebida alcoólica para uma pessoa já embriagada constitui contravenção, isso deveria ser fixado em todos os bares. É uma medida simples que qualquer município pode tomar. Não envolve nenhuma quantia em dinheiro, né? Não envolve verba pública. Então, acho que com a participação de todos, essa política pública pode ser bem sucedida, como está sendo parcialmente com relação ao tabaco. Perfeito. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Doutor Michel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Obrigado. O Via Justiça de hoje chegou ao seu final. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviar o seu comentário ou a sua pergunta para a nossa equipe de produção pelo telefone 3284-3499 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.